E aí nós vamos fazer uns exercíciozinhos primeiro dos temas passados, depois a gente vai para um tema que hoje é mais rapidinho, que não vai tomar tanto tempo. Tem alguém que está aqui na aula ao vivo que não estava em alguma das aulas passadas? E aí eu peço que, se não estava, para dar uma revisada nos conteúdos que nós vamos falar, porque são importantes. Essas duas primeiras questões falam sobre evolução. Se não me engano, é a aula 2. Está postado lá no YouTube, tá? Então vamos começar fazendo uma recapitulação do que é a evolução, né? Evolução é o processo de formação de novas espécies, basicamente. A gente tem dois grandes evolucionistas, que são Darwin, de um lado, que tem uma teoria, e que cai mais no vestibular, e a gente tem o Lamarck do outro, que tem uma teoria inteligente, foi o primeiro a fazer, mas é considerado hoje já ultrapassado. Então vamos ver como é que o Enem aqui cobrou em 2009, se não me engano, essa primeira questão da esquerda. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Essa especiação não ocorre devido à oscilação genética das raças, à convergência adaptativa das raças, ao isolamento geográfico das raças, à seleção natural que ocorre entre as raças ou à manutenção do fluxo gênico entre as raças. Alguém lembra e consegue me dar a resposta ou comentar algo sobre a questão? Pode ser pelo chat, gente, não tem problema nenhum. E não tem problema errar também, não. Só para a gente ter uma interação aqui. Alguém tem algum palpite? Difícil, né? Às vezes a linguagem que ele usa. Então, vamos lá. Especiação, que nem eu falei, é a formação de novas espécies. Isso vai ocorrer por isolamento geográfico, isso vai ocorrer por isolamento reprodutivo. A gente precisa ter essas duas características. E aí elas vão atuar no sentido de fazer com que espécies sejam formadas com características diferentes. E aí eu falei bastante na aula, eu bati bastante nessa tecla, que o que define uma espécie ser diferente da outra na verdade, a capacidade que eles têm de, quando eles cruzam, de gerar descendentes férteis, né? Então, a gente sabe, eu até dei o exemplo lá na aula, que, por exemplo, o cachorro grande e o cachorro pequeno só não conseguem ter descendentes, ter filhotes, porque eles são desproporcionais no tamanho, não tem como eles copularem, né? E aí, inclusive, isso que essa questão está tratando. Só que, aí ele fala aqui nessa questão, por que que a especiação não ocorreu? E aí, a gente resgatando, então, esse conceito que eu falei de, tipo, que se dois indivíduos conseguem gerar indivíduos férteis em laboratório por uma inseminação artificial, eles são, portanto, de uma mesma espécie. Eles não podem ser considerados de espécies diferentes. Então, tomando por base aí relembrar isso aí, qual que vocês acham que é? Deixa eu abrir aqui o chat. Isso mesmo. Quem colocou, quem falou E aí no chat, tá correto. Por que que não é a B? Porque convergência adaptativa, eu não lembro não sei se vocês lembram, quando, por exemplo, um mosquito, por exemplo, e um morcego, os dois têm asas, correto? Só que eles tiveram formas diferentes de chegar a esse processo de formação de asas. E isso é uma convergência isso é uma convergência adaptativa, porque por linhagens diferentes, eles chegaram no mesmo, entre aspas, no mesmo fim, né? Que é o bater de asas. Entendeu, Fernanda? Certinho? E aí a E é justamente por causa disso, porque se eu pegar o espermatozoide de um cachorro grande e o óvulo de uma cachorra muito pequenininha e colocar eles para cruzarem dentro de uma cultura ali, dentro de um laboratório, a gente vai ter a formação de um embrião. Então eles são da mesma espécie. Eles só não conseguem fazer esse processo naturalmente, entendeu? Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar aí.
Tranquilo. Pode explicar de novo o que é a oscilação genética das raças? Então, João, é assim, a oscilação genética das raças, na verdade, tipo, a gente fala que uma raça, na verdade, é uma subespécie. Elas são, na verdade, muito parecidas geneticamente. Mas o que que acontece? Tem alguns genes, ou algumas regiões ali do material genético de determinado indivíduo da mesma espécie de outro determinado, que vai ser mais proeminente que o outro. Então, por exemplo, o São Bernardo, com certeza, os fatores genéticos para altura para ele, para porte físico, são muito mais expressos do que o de um Chihuahua, por exemplo. E aí, essa oscilação genética das raças, eu acredito que você esteja falando, por exemplo, da capacidade de dois indivíduos é, serem da mesma espécie, mas não terem descendentes, é isso que você está falando? Ou você está falando do surgimento de uma nova espécie? Sobre a visão assim da genética? Só me fala aí no chat. Do surgimento mesmo. Não, então. Lembra que eu falei que precisava ter um isolamento geográfico? Então, uma montanha, um lago, alguma coisa do tipo, vai pegar uma população, por exemplo, de lobo e vai dividir ela no meio. Metade vai ficar para um lado, metade vai ficar para o outro. E aí tem aquele conceito de pressão da natureza, né? Que a natureza exerce força sobre determinada população, né? Então, uma população que está do lado do rio ou de um lado da montanha vai sofrer uma pressão totalmente diferente da que está do outro lado. Por isso, ao longo dos milhares de anos, elas vão tendo mudanças no seu DNA e tudo mais. E aí chega num ponto, João, que não tem como você pegar um indivíduo de uma espécie que ficou do lado A da montanha e outra que ficou do lado B e colocá-las para cruzarem, porque elas atingiram uma forma de diferenciação tão grande, mas tão grande, que elas são duas novas espécies. Ficou beleza aí? Era isso mesmo? Tipo, cães e lobos, provavelmente. Sim. Os cães, na verdade, o que aconteceu? Uma parte foi domesticada pelo homem, que aí foram adquirindo características mais sedentárias, ficavam mais perto dos homens, dependiam mais dos homens. E os lobos, pelo contrário, não. Então, é isso mesmo, que é nessa linha mesmo. Então, agora vamos passar mais alguma questão, galera? Por nada, João. Que isso. É, aqui. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a lei do uso e do desuso, B, atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele, C, transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes, D, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados, ou E, seleção de adaptações em função do meio ambiente em que eles vivem. Então, vamos recapitular aqui uma teoria do Lamarck, que foi aquele que eu falei no começo da nossa discussão aqui dos exercícios. O Lamarck, ele tinha uma ideia de que realmente as espécies iam mudando conforme passava o tempo. Só que o grande problema da teoria dele é que ele achava que esse processo era muito rápido, que eu não usar o meu braço, por algum motivo, não sei, eu não uso meu braço esquerdo, ele fica enfaixado minha vida inteira no meu corpo. Por eu não usar isso, ele vai atrofiar de tal forma que se eu tiver um filho, o meu filho também vai nascer com o braço atrofiado. Isso entra naquela lei do uso e do desuso. Se eu uso, então ele vai se desenvolver, aquele membro, aquela parte do corpo. Se eu não uso, ela não vai se desenvolver, que é a lei do uso e do desuso. Tipo, lembra das girafas? Tipo assim, se a girafa precisa alcançar muito alto na copa da árvore para pegar o alimento, ela vai então esticando o pescoço, desenvolvendo o pescoço de uma forma que vai chegar num ponto que o filho dela, que a próxima geração dessa girafa também vai ter o pescoço mais longo, porque a mãe dela usava muito o pescoço e ficou mais desenvolvido. E aí, a letra A vai nessa questão aí do Lamarck, a letra B também, que é também a parte do desuso do pulmão.
Então, o sapo, nessa teoria, ele pararia de usar o pulmão, ia começar. Isso seria muito fácil, daria uma grande diferença na nossa vida. Com certeza, daria mesmo. E esse sapo, então, ele usou ao longo dos anos evolutivos muito pouco esse pulmão dele. E ele foi desenvolvendo a pele para fazer a troca gasosa. Então, esse que é uma das opções, né? E transmissão dos caracteres adquiridos foi o que eu falei de Lamarck. Futura extinção dos organismos, pois eles estão mal adaptados. É difícil a gente falar que uma comunidade de sapo está mal adaptada perto de um rio, né? Então, então muito provavelmente não é essa questão. E aí a seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vive. É, a Fernanda falando, estou em dúvida entre a C e a E, o João Vitor tem certeza que é a E, e aí, galera, mais alguém tem algum palpite sobre qual que é essa aqui? Não? Então, se ninguém tem mais palpites, a letra certa é a letra E, porque justamente o Darwin, ao contrário do Lamarck, ele acreditava que a pressão que o meio fazia nos indivíduos era muito importante. Aliás, o Lamarck também acreditava nisso, mas Darwin conseguiu botar certeza no que ele estava falando. O que faz gerar adaptação e novas espécies é a pressão que o meio ambiente em que aquela espécie está inserida faz sobre aquela população. Então, o meio ambiente, a natureza, o que ela exige do indivíduo, vai selecionar os indivíduos melhor adaptados para que e esses, portanto, terão mais sucesso em ter novas gerações e assim por diante. Essa característica que já era intrínseca, ou seja, já era daquele indivíduo, vai ser passada de geração para geração. E é por isso, por causa da gente saber hoje em dia que e segundo o Darwin também, que não faz sentido eu atrofiar ou melhorar um órgão, uma parte do meu corpo, simplesmente porque eu uso mais ela ou não, e passar essa característica para o meu descendente, que a gente não pode falar que a C é correta. Porque caracteres adquiridos não são passados de pai para filho. Por exemplo, se eu fizer uma tatuagem, meu filho não vai nascer com uma tatuagem. E a mesma coisa do braço. Se eu não usar o meu braço esquerdo, ele vai atrofiar, vai, mas porque o músculo vai ficar fraco, enfim, toda essa questão. Mas o meu filho não vai ter o braço atrofiado, entendeu? Ficou claro, Fernando e Naira? Ficou de boa de entender essa aqui? Se precisar, eu volto. Tá bom, então. É, seria muito doido mesmo. Então vamos passar para a próxima aqui. Hoje eu coloquei bastante questão. Deixa eu ver se é essa. Ah, essa aqui é mais complicadinha. Ó. Processo de formação de novas espécies e as questões do Enem hoje estão mais dessa forma, assim, sabe? Mais contextualizadas com uma coisa, coloca uma figura para você interpretar e relacionar com um conceito. Então, deixa eu só tomar uma água aqui. Então, vamos lá. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si por ser consideradas como uma espécie diferente, podem ser consideradas como uma espécie diferente se diferenciando. Se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde estão encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Pólen é o que a gente fala das abelhas, né? Que as abelhas carregam o pólen de uma flor para outra. O pólen é parte da reprodução das flores, das plantas mais avançadas, que são as angiospermas. Mais para frente no curso a gente vai ver isso. Inclusive, eu que dou essa parte de botânica. Então, a gente não precisa entrar tanto nisso. O que a gente precisa saber nessa questão? Que o doador vai passar a sua
o seu, entre aspas, zigoto para outra parte. Zigoto é a parte uma das partes que forma o embrião. A gente precisa de duas partes, a feminina e a masculina. Então, o que que vai acontecer? Opa! Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Aqui na figura que ele coloca pontilhadinho quando não ocorre a polinização, ou seja, não vai gerar um novo indivíduo. E ele coloca o tracejado contínuo quando tem a formação de um novo indivíduo entre o cruzamento de duas espécies de orquídea. Então, vamos lá. Em quais populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então, para começar, a gente precisa ter a noção que eu falei anteriormente, que se tem o cruzamento de material genético e de troca de informações genéticas, a gente vai ter uma espécie ali, uma espécie só, porque elas não se diferenciaram ao ponto de serem consideradas espécies diferentes. Mas a gente tem, isso aqui está representado pela linha contínua. Se a gente tem, por outro lado, a linha pontilhada, quer dizer que essas espécies até tentaram se reproduzir, mas elas não conseguiram gerar um novo indivíduo. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é procurar aqui no diagrama, então, onde que tem um tracejado para lá e um tracejado para cá, nas duas vias. Então, aqui eu já estou vendo, ó, onde tem aqui no topo da imagem, ó, Itarapina e Peti, as duas não conseguem, vocês estão vendo que tá tudo pontilhadinho aqui? Nenhuma das duas consegue fazer com que o pólen dela seja efetivo para gerar uma nova planta. E aqui eu também vejo, por exemplo, isso aqui, ó, Peti e Marambaia. A Marambaia até consegue fertilizar a Peti, mas o contrário não acontece. Mas a gente pode falar certamente que é uma nova espécie que está se formando? Não, porque ainda tem troca de material genético. Itarapina e Alcobaça. As duas conseguem trocar informação genética entre si. Então, elas são consideradas a mesma espécie. Agora, por exemplo, a outra, Marambaia e Alcobaça. Aqui a última aqui da imagem e a do lado direito. Elas não conseguem, o pontinho está tracejado. Então, em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Qual que vocês acham que é? Olhando pelo tracejadinho aí. Lembrando, ó, tem que ter os dois tracejadinhos, o indo e o voltando tem que estar pontilhadinho, porque quer dizer que elas não trocam gene de jeito nenhum. Não trocam informação. Se um tiver tracejadinho e o outro tiver contínuo, elas trocam informação. C, D, C. Vamos lá. Então, vamos analisar a C e a D. A C começa com Itirapina e Marambaia. Então, Itirapina e Marambaia. Ó, vocês estão vendo que, ó, da Itirapina para Marambaia, a linha é contínua. Então, tem troca de genes. E da Marambaia para Itirapina também tem troca de genes. Também tem um novo indivíduo sendo formado. Porque elas conseguem trocar. Então, não pode ser a C por causa disso. Fechou? Agora vamos na D. Itirapina e Peti. Indo e voltando, tá pontilhadinho aqui no topo da imagem do lado esquerdo. Ó. E Alcobaça e Marambaia, as duas também estão. Indo e voltando, tá pontilhadinho. Então, quer dizer que elas não conseguem gerar novos indivíduos. Por isso, elas são de espécies diferentes. Então, a letra correta é a letra D. Deu para entender? Acho essa questão muito boa. Deu sim? Quem tinha falado C conseguiu entender por que não é a C? De boa? Ok, então, Raíssa. Fernanda, deu certo aí? Se precisar, eu volto. Não tem problema nenhum. Fechou, então. Vamos passar para mais uma.
Essa aqui é da nossa penúltima aula, eu acho, que é sobre que eu falei sobre os clados, né, que são as formas de organizar espécies e parentesco entre espécies. Então, o primeiro que a gente vai lembrar é, quanto mais próximo uma espécie está da outra, maior é o grau de parentesco. Então, por exemplo, a vaca é muito mais próxima, geneticamente falando, da ovelha do que é do porco. Porque, por exemplo, as duas dividem aqui o mesmo iniciozinho aqui de setinha, estão vendo? Então, elas são muito mais próximas do que a vaca e o porco, que dividem só o que está lá no começo, que é o segundo ali, ó, de baixo. E da mesma forma, o porco e o cavalo, eles são totalmente opostos. Então, o parentesco deles é muito menor do que do porco com o veado, por exemplo. Então, vamos lá. Alterações do genoma podem ser ocasionadas por falhas nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA, que é aqueles processos de mutação, que eu falei na última aula. Lembra que a mutação também gera é, seletividade e formação de novas espécies, mas é um processo muito mais longo e muito mais difícil de acontecer, que ocorre aleatoriamente. Assim, a cada início de replicação de DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante na troca de nucleotídeos, independente da espécie, que é também forma de gerar variabilidade. Se fosse todo mundo igualzinho sempre, a gente não ia ter diferença entre, por exemplo, um avô e um pai. Não ia ter como. Partindo-se desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura, na qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir de seu ancestral mais próximo. Espera aí que ficou tudo embolado. Ó, o comprimento da linha horizontal, ou seja, o tamanho da linha ali, ó, quanto maior é, mais distante está a espécie que ele fala ali do seu ancestral mais próximo. Então, o cavalo, olha o tamanho da linha aqui do cavalo. Ele está muito longe do ancestral dele. Agora, olha o veado aqui, por exemplo. O tanto que está mais perto, a linha é muito mais curtinha. Então, partindo dessa explicação aí do enunciado, qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Isso. Isso mesmo, galera. Letra E, vaca. Porque aqui está muito mais curtinho e ela está muito mais perto do que as outras da sua espécie mais próxima, né? O ancestral mais próximo. Então, vocês mataram aí a questão. Alguém acha que é alguma outra? Ou pensou por algum momento que pudesse ser alguma outra? Quando eu fiz essa questão, eu jurava que ia ser a ovelha, né? Porque eu achava que estava mais perto, assim, na hora que eu bati o olho. Essa questão acho que é do Enem desse ano aí, do ano passado. É uma questãozinha legal, né? O Enem vai cobrar assim de vocês, o cladograma. Então, porco, né? Porque ele tá mais. É, dava menos. Realmente, isso faz sentido também. Não é necessariamente onde que tá a cor, você tem que olhar o nozinho, né, João? Tipo assim, onde que tá o nozinho mais perto, que é ele que vai valer. Beleza? Sempre lembra disso. Você entendeu, Fernando? O nozinho ali é onde está encontrando duas ramificações ali, sabe? Isso que eu chamei de nozinho. Então é isso. Então o Enem vai cobrar mais ou menos desse jeito aí. Então fechou. A próxima questão eu acho que é da matéria de hoje. Nós temos mais. Acho que dá para explicar nos 15 minutinhos. Se vocês cansarem e ficar muito longo, pode falar, viu, galera? Não tem problema não. Eu não sei que hora que acaba essa aula. Não, na verdade não, né? Porque eu comecei mais tarde. Mas beleza. Vamos lá. Vai dar tempo. Então a gente vai tratar de um conceito aqui de pirâmides ecológicas. Na aula passada, vocês lembram que a gente falou de cadeia não, cadeia alimentar, teia alimentar, que a gente falou de nível trófico, a gente tem os produtores que sempre vão ocupar o primeiro nível trófico.
Vai ter o consumidor primário, que ele vai ocupar o segundo nível trófico. Até falei para vocês tomar cuidado com essa pegadinha, que às vezes o vestibular coloca. Então, vocês têm que sempre lembrar que, por exemplo, o consumidor primário sempre vai ocupar o segundo nível trófico, o consumidor secundário sempre vai ocupar o terceiro nível trófico, e assim sucessivamente. E sempre, 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 o produtor é o primeiro, está no primeiro nível trófico. Beleza? Então, de onde que vem a energia desses produtores? Eles não fazem comida do nada, né? Então, eu falo para vocês que é o Sol a grande fonte de energia, a grande fonte de vida que tem no nosso planeta Terra. Porque tem alguns tipos de organismos, tipo as plantas. A reunião vai acabar em 10 minutos. Vou ter que dar uma corrida aqui. Então, esses produtores, essas plantas, ou então as algas, e tem alguns tipos de bactérias também, que fazem fotossíntese, que é, a partir do sol, elas vão transformar, da energia do sol, elas vão transformar produtos inorgânicos, tipo nitrato, tipo o CO, na verdade, o CO2, né? CO2, que é o gás carbônico, que é o que a gente expira, em produtos orgânicos, tipo a glicose. Para isso, para essa glicose, para essa energia que é convertida, a gente dá o nome de energia fixada em uma cadeia. Por que fixada? Porque ela se torna muito mais fácil, muito mais disponível para os organismos que vão vir depois, que são os consumidores. Eles vão conseguir metabolizar e utilizar a energia que está dentro daquela molécula de açúcar ou daquela molécula de proteína, enfim. E aí, a produção total de energia que uma classe ali de produtores numa cadeia produz o todo, a gente chama de produtividade bruta. Só que o que acontece? Como todos os organismos na Terra, os produtores também precisam gastar energia, porque eles têm que produzir as próprias células, eles têm que produzir as suas estruturas, as suas folhas, os seus caules, eles têm que respirar, portanto. O que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele composto que eles já fizeram antes, que eles transformaram em orgânico, e vão consumir esse composto. A partir daí, a gente pode fazer uma continha, mais ou menos falando, que é a produtividade bruta menos o consumo, é igual a produtividade líquida, que é o que está efetivamente disponível para os próximos níveis tróficos utilizarem daquela energia que foi fixada. E aí, eu quero lembrar com vocês que quanto mais a gente avança numa cadeia, menos energia a gente tem disponível, porque a gente perde energia pelo calor, a gente utiliza energia para os nossos para o nosso metabolismo funcionar, enfim. E também a gente tem incapacidade de digerir certas coisas na natureza, tipo a celulose, que é o que forma basicamente a parede celular das células vegetais. É o composto mais abundante que tem no planeta, o composto orgânico mais abundante que tem no planeta. Só que porque a gente não consegue digerir, essa energia é, entre aspas, descartada, por exemplo, quando eu como um alface. Então, por isso, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia, porque a gente tem incapacidade, eu falo, os animais, temos incapacidade de digerir certas coisas também. Essa questão aqui de acumular, eu vou deixar para falar na próxima aula, que é um pouquinho importante e não quero fazer isso correndo. Então, os decompositores, que são, lembra, a última parte de uma cadeia alimentar, eles vão ser responsáveis por reciclar a matéria orgânica. Eles vão transformar a matéria que antes era orgânica, ou seja, aqueles compostos grandes, tipo a glicose, tipo uma proteína, em compostos muito menores e muito mais possíveis de ser utilizados pelos produtores para poder fixar a energia novamente. Então, a gente tem que saber que na natureza é tudo um ciclo. A energia se perde, sim, por meio do calor, enfim,
mas de alguma forma, pelo menos uma boa parte dela, ela vai voltar para o ciclo e vai voltar para aquela mesma cadeia. E aí, a partir... alguma dúvida aqui? Um é tudo e tudo é um, exatamente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a partir disso, a partir desse estudo aí das cadeias alimentares, a gente consegue organizar mais ou menos a partir de número de indivíduos de determinada espécie, da quantidade de peso mesmo, de massa, que tem disponível naquele ambiente de determinada espécie. Então, eu tenho, sei lá, 5 toneladas de alface, vamos supor. A gente consegue fazer uma pirâmide para saber mais ou menos qual que é a influência dessas 5 toneladas de alface naquela cadeia. E a gente faz isso num gráficozinho de pirâmide, que é muito parecido com esse aqui. Então, hoje eu vou começar só e falar com vocês só da pirâmide de número, porque senão não vai dar tempo. Na verdade, gente, eu acho melhor a gente deixar para a semana que vem. Pode ser? Tudo bem por vocês? Porque senão vai ficar muito corrido e a reunião vai acabar em 4 minutos e meio. E também a gente já falou de bastante coisa, conseguiu rever muito conceito, né? Então, acho que por hoje tá bom. Senão vocês também ficam cansados, aí fica muita coisa para estudar. Mas eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês viram, e se tiver alguém vendo pelo YouTube depois e quiser, entra em contato lá com o e-mail do cursinho que a gente manda para vocês, tá? Ou então coloca um comentário lá no YouTube que a gente vê. Então eu vou parar a gravação agora e é isso. Então, galera, nós temos só 3 minutinhos. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma coisa para reclamar? Não ficou claro alguma coisa? Eu nunca sei se vocês me veem ou não, quando eu estou apresentando o slide. Obrigado. Obrigado, gente. Nossa, é muito bom ler isso. Sério mesmo. Muito bom mesmo. Aí eu vou mandar os slides lá. E aí, se vocês quiserem dar uma lida antes da aula da semana que vem, beleza. Eu coloquei uns outros 2 exercíciozinhos no slide, mas eu mandei também lá no grupo, não sei se vocês viram, tá todo mundo lá no grupo da biologia? Se tiver, eu mandei uma listinha de exercício. Só tem exercício do Enem. Só exercício do Enem ou parecido com o do Enem. Aí, tenta fazer lá, porque cadeia, essas coisas assim, é importante, tá? Porque cai muito. Aí são só 10 questõezinhas, vocês vão matar na boa lá, beleza? E se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode me chamar lá no privado como sempre, viu, galera? É isso. Muito obrigado.